Já estamos de volta com o Manhã no Ar e para falar que depois do aumento inesperado aí do preço da gasolina, órgãos de defesa do consumidor lançaram um plano de ação em conjunto. A intenção é combater de forma mais dura os supostos abusos cometidos por donos de postos de combustíveis. Os postos notificados têm até 48 horas para justificarem o aumento súbito da gasolina. O combustível passou de R$ 3,39 para R$ 4,39 do dia para a noite em quase 70% dos postos fiscalizados pelo Procon Amazonas na última quinta-feira. A estimativa é que quase todos já tenham adotado o mesmo preço nesta segunda-feira. Eu acho que hoje já temos mais de 90%, 90% a 95% dos postos da cidade de Manaus já com preço, inclusive uniforme, preço igual. A nossa avaliação interna é de que há essa combinação, por isso nós pedimos essa investigação e, obviamente, com base nas sentenças judiciais. Na reunião realizada entre os órgãos de defesa do consumidor, foi criado um plano de ação para combater práticas abusivas pelos postos de gasolina. Nós vamos construir as notificações que serão enviadas aos postos que apresentaram o aumento repentino do preço do combustível e daremos prazo para a apresentação de sua justificativa. Caso não seja apresentada a justificativa ou caso não seja bem fundamentada, os postos serão autuados tendo em vista a violação do direito do consumidor. Nos últimos meses, o preço do combustível vendido em Manaus era anunciado como promocional. Para os especialistas, uma das maiores irregularidades dos postos é não informar ao consumidor por quanto tempo esse preço valeria. Falta de uma comunicação antecipada para o próprio consumidor, para que desse modo ele possa se resguardar e de alguma maneira não se ver surpreendido, por esse aumento ou diminuição de preço injustificado. Álvaro Campelo, que deve assumir uma cadeira de deputado estadual nas próximas semanas, disse que vai propor uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o assunto. Agora, é claro que depende da assinatura de outros colegas, de outros pares, para que essa CPI seja instalada. Eu acho que a resposta que nós estamos dando enquanto órgãos de defesa do consumidor, ela já é muito clara. Essa brincadeira, ela não pode continuar. Bem, nós procuramos o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis para falar sobre as ações do Procon e outros órgãos, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. E mais de 21 mil matrículas ainda não foram confirmadas em escolas da rede municipal de ensino. A gente vai conversar agora ao vivo com o Fred Rocha, que tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Fred, muito bom dia para você. Pois é, que número alto, né, Fred? Nesses casos, a vaga foi reservada, mas não foi efetivada. E os pais responsáveis têm até quando para confirmar de fato essa matrícula? Carol, muito bom dia a você, bom dia a todos. Os pais que fizeram a reserva da matrícula pela internet têm 3 dias úteis. Eles precisam comparecer à escola escolhida ainda pelo site. Se o pai não fizer isso dentro do prazo, a vaga volta a ficar disponível no sistema. E aí é o problema, tem muito pai que acabou fazendo a reserva pelo site, mas não compareceu à escola no prazo dado para levar a documentação necessária e é justamente esse o grande problema até o momento. A documentação, só para que as pessoas possam anotar, é a seguinte: certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de estudo para quem está a partir do ensino fundamental, 2 fotos 3x4, assim como também a carteira de vacina. E um documento de identificação do pai ou responsável, né? Quando eu falo do pai, é dos pais também, pode ser a mãe ou o pai e o responsável, caso também exista. Essa documentação toda deve ser entregue na escola escolhida. Se você já perdeu esse prazo, provavelmente também perdeu a reserva que você fez pela internet, então aquela vaga voltou a estar disponível no site. Ainda existem 29 mil vagas na Secretaria Municipal de Educação. Elas podem ser acessadas por meio do site www.matricula.am.gov.br. Por meio desse site, então, mais uma vez, você pode escolher a escola onde o seu filho vai estudar e dentro do prazo de 3 dias
úteis, levar a documentação para que não caia no mesmo problema, né? Porque é algo que tem sido recorrente e daí o motivo de nós alertarmos aqui. Carol. É verdade, viu, Fred? Não dá para perder, gente, a matrícula da criança. Pelo menos há umas 2 semanas a gente vem falando sobre esse assunto aqui no Manhã no Ar, dando as datas, os prazos, como você pode fazer, quais são os caminhos mais rápidos para isso e chegar nesse momento e perder não dá. Fred, repete para a gente, por favor, os documentos que precisa levar para que as pessoas tenham essa noção aí para que já vá com tudo certo. Só os documentos para a gente. Certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de estudo para os estudantes a partir do ensino fundamental, 2 fotos 3x4, carteira de vacina e um documento de identificação dos pais ou responsável. A documentação toda é essa, viu, Carol? Tá certo, então. Obrigada, viu, Fred, pelas informações e até já. E ó, agora chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, já nos espera na rádio. Manuel, bom dia para você. Muito bom dia, Carol, para você e para quem nos acompanha agora pela TV A Crítica. Tá certo. Emanuel, começando com os nossos assuntos aqui, vamos falar aí dessa vaga, né, da presidência da Assembleia Legislativa do Estado, que agora conta com apenas 2 candidatos, né? O deputado estadual do PSB, Serafim Corrêa, desistiu de concorrer, foi isso? Exatamente. Ele vai se dedicar a questões administrativas e também à economia. Vai se dedicar ao seu mandato, né, a sua atuação como parlamentar. E, por meio de sua assessoria, oficialmente, Serafim Corrêa saiu da briga pela presidência da Assembleia Legislativa. Lembrando que na sexta-feira da semana que vem, no dia 1º de fevereiro, os deputados devem escolher a nova mesa diretora. Agora a disputa fica polarizada entre o deputado Belarmino Lins, um dos mais experientes da casa, com 71 anos de casa, e também o Josué Neto, que estão aí nos 2 lados dessa disputa. Belarmino Lins declarou o respeito ao colega Serafim Corrêa, que saiu da disputa, considerou um nome importante para assumir a primeira vice-presidência, mas ele foi lenha na fogueira. Ele disse que quer alguém como o deputado Josué Neto, que é jovem, e aí ressaltou as qualidades do deputado justamente para causar esse momento aí de botar lenha na fogueira mesmo, como se diz. O Jornal A Crítica traz na coluna Sinão que o deputado Josué Neto, apesar de estar mais reservado na sua postura, ele já conta com pelo menos o apoio de 15 deputados entre os eleitos e os que foram reeleitos para essa próxima legislatura. Esses deputados teriam feito esse apoio por meio de vídeo, ou seja, a gente vai ter aí uma disputa acirrada para o comando da Assembleia Legislativa, viu, Carol? É verdade, né, Manuel? Enquanto um está falando um pouquinho mais, outro fala um pouquinho menos, se resguarda. Agora, o fato é que, como você falou, parece, né, que Josué Neto tem aí uma boa parte dos votos, como você falou, 15. Muita gente já abrindo, falando, não vai ser novidade nenhuma, até porque a votação vai ser aberta, né? Exatamente, né? Diferente do que vai acontecer no Senado, onde eles vai ser tudo secreto por lá, aqui pelo menos vai ser aberto. E o que a gente espera de todo esse processo aí, na verdade, é que a atuação dos parlamentares, e a gente, enquanto sociedade, depende dessa atuação, porque os parlamentares têm aí a função, não apenas em relação à criação de leis, mas também a fiscalização mesmo da coisa pública. E também o cumprimento das normas legais, do procedimento legal no Estado democrático de direito. É importante, então, a gente vive esse novo momento diferente na política, com uma grande renovação dos parlamentares nas várias casas legislativas país afora, né, à frente também do Executivo, e a gente espera aí, tem 2 deputados que são experientes. Belarmino Lins é um dos mais experientes da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto também já esteve à presidência da Assembleia, então os 2 já têm experiência nesse cargo, e o que a gente espera realmente é que essa atuação venha de encontro aos interesses da sociedade amazonense, Carol. É isso mesmo, tá logo aí, né? Dia 1º tudo será esclarecido.
Vamos acompanhar. Agora, Emanuel, mudando de assunto, depois de 4 anos trafegando, rodando, né, em Manaus na ilegalidade, deve chegar ao fim hoje essa questão aí da espera pela regularização do transporte alternativo e executivo aqui na nossa cidade, a assinatura da licença para que esses modelos de transportes circulem legalmente, ocorre hoje, mas ainda não em caráter definitivo. Exatamente. Carol, na verdade, não muda muita coisa, não. O que estão fazendo é colocando no papel o que está aí nas ruas. Inclusive, o próprio nome do documento é um contrato precário. Né? Um contrato precário. Para a gente entender melhor essa história, lá em 2014 foi realizada uma licitação. Essa licitação foi contestada pelo Tribunal de Contas do Estado justamente por conta de algumas cooperativas que entraram na Justiça em relação a um critério lá relativo à carteira de motorista, que era um dos critérios, mas o tempo de habilitação desse motorista não foi levado em consideração e por conta desse argumento, o tribunal foi lá e começou então um imbróglio jurídico em relação ao processo de licitação de 2014, que nunca terminou. A partir daí, essa categoria ficou na ilegalidade, como permanece até hoje, até o momento da assinatura deste contrato precário. E por que é precário? Justamente porque ele está regularizando, ele está normatizando, oficializando uma atividade, né? Essa atividade dos alternativos e dos executivos, mas não com base na licitação ou com base em uma licitação. O que na prática isso traz de problemas para a gente, para o consumidor, para o cidadão, para o usuário, para as pessoas que dependem e utilizam esses transportes, sobretudo nas zonas norte e leste da cidade. Você sabe, Carol, você como repórter que já sempre esteve nas ruas da cidade, a gente que acompanha, muitas pessoas, famílias, comunidades inteiras dependem desse transporte para se locomover ali entre zonas norte e leste, também de alguns trechos da zona leste e norte para o centro ou para regiões mais centrais da cidade que usam o transporte executivo. É um transporte muito necessário. O problema é que, como não está regularizado, não está oficializado, não existem investimentos. Como as cooperativas vão investir em novos veículos, se não tem certeza, se não tem segurança jurídica nenhuma, se não sabem até quando isso vai? E o que chama a atenção é um outro problema. O processo licitatório desde 2014 que continua emperrado, que continua empacado e agora só vai ser assinado porque há uma decisão da Justiça obrigando que essa assinatura ocorra. E uma decisão do ano passado, hein? Uma decisão que foi tomada pela Justiça no ano passado. Ou seja, não muda nada, só vão assinar o papel. Exatamente. E quanto tempo, né, Emanuel, para isso? Incrível como um negócio desse fica parado. Olha, a importância do transporte coletivo na nossa cidade. Quantas pessoas utilizam esse transporte? Sabe, quantas pessoas não dependem dele? Olha a situação dos ônibus. Muita gente ainda tem essa alternativa de usar os alternativos, ter um pouquinho mais de conforto. Às vezes nem tanto, porque também muitos não estão em condições para isso. E justamente como você falou, por isso que é importante, para fiscalizar a qualidade do serviço que é oferecido, a segurança, né, para esse passageiro, assim como no transporte coletivo comum. Exatamente. E, Carol, a gente já mostrou, inclusive, aqui reportagens sobre o risco, por exemplo, de condutores dessas modalidades de transporte, sobretudo do alternativo, os amarelinhos. Quem dirige pelas zonas norte e leste da cidade sabe exatamente do que eu estou falando. A gente já mostrou reportagens de acidentes por conta de falta de locais para as pessoas se segurarem dentro desses ônibus alternativos e também do executivo, das condições desses veículos para circular. Então, tudo isso precisa da regulamentação, da oficialização, para que exista a cobrança, para que essas cooperativas troquem as frotas, coloquem ônibus em condições adequadas para atender a comunidade, para atender a sociedade. Agora, esse contrato precário deverá ser assinado e a gente fica se perguntando por quanto tempo esse contrato ainda deverá continuar valendo aí, mesmo
que de forma precária. Nossa, porque essa situação veio desde 2014, né? Agora que está mais ou menos aí resolvido, sabe como é o Brasil, né? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar. E como você bem falou, viu o trabalho de conscientização à direção aí desses motoristas. Muito importante isso que você lembrou aqui pra gente. Obrigada, viu, Manuel, pela nossa conversa. Mais um dia aqui junto com a gente, eu e você, TV A Crítica, Rádio FM O Dia. Esse é um momento que eu acho assim fantástico, porque a gente consegue convergir não apenas o trabalho da rádio como da TV, mas também do jornal, ou seja, é um momento que a gente consegue convergir tudo aquilo que é produzido em termos de jornalismo e de conteúdo pela rede Calderaro de Comunicação, e muito orgulhoso de poder fazer parte dessa interação, viu, Carol? Ai, que bom, eu também, viu? Bom dia, Manuel, até amanhã. Muito bom dia, até amanhã, Carol. Bom, agora o assunto é saúde, viu, gente? A Fundação de Medicina Tropical descartou o quadro de raiva humana em pacientes atacados por morcegos em uma comunidade do Rio Negro. Amanhã, tanto a FVS quanto o Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde vão enviar à região uma equipe técnica para orientar sobre medidas de vigilância, prevenção e controle da raiva. Ao todo, são 9 vítimas, moradores da comunidade Ribeirinha Nova Jerusalém, no Rio Negro. As agressões foram identificadas após mãe e filha darem entrada no Instituto da Criança do Amazonas no dia 13 de janeiro. No Amazonas, em 2017, foram registrados 3 casos da doença em irmãos no município de Barcelos. 2 deles vieram a óbito. Já para este caso, na zona rural de Manaus, a Fundação de Vigilância e Saúde descartou a possibilidade das vítimas terem contraído a doença, a encefalite viral e a raiva humana. Ainda sobre o caso de 2017, o adolescente de 14 anos que sobreviveu à doença continua internado na Fundação de Medicina Tropical. O paciente tem sequelas neurológicas e físicas permanentes. Nesta terça-feira, a FVS vai enviar uma equipe técnica à comunidade rural. Vai uma equipe do CCZ juntamente com a FVS e também da Vigilância Epidemiológica de Manaus para continuar esse trabalho de educação em saúde e para identificar o agente agressor. O tipo de morcego que atacou o grupo de pessoas é o Desmodus rotundus, mais conhecido como hematófago. No mundo inteiro, esses animais são os únicos que podem se alimentar de sangue humano. Porém, suas presas preferenciais são outros mamíferos, como boi e porco. Na Amazônia, temos 170 espécies de morcego. E apesar do susto, os pesquisadores afirmam sua importância para a natureza. Na Amazônia, nós temos 170 espécies de morcegos. Eles são extremamente importantes para a manutenção das florestas. Temos espécies que são dispersoras de frutos, que se alimentam de frutos. Temos espécies polinizadoras, são importantes controladores de até insetos que são vetores de doenças. Então, são extremamente importantes para a gente, para a floresta e para toda a manutenção do equilíbrio, né? E para quem acha que pode ser surpreendido em plena cidade, pode ficar tranquilo. Para a cidade é pouquíssimo provável que eles venham, até porque eles são mais florestais e, apesar de ter alimento como a gente, as presas, mas eles não têm tanto acesso como as comunidades ribeirinhas, né, que ficam mais próximas. E bem, janeiro é o mês de prevenção e combate ao câncer de colo do útero, viu? O que mais mata no Amazonas. O principal fator de risco para o desenvolvimento da doença é a infecção pelo papilomavírus humano, HPV, que conta com a vacina. Os exames preventivos são também importantes aliados na prevenção. No último mês de gravidez veio a notícia. Aos 18 anos, a Vanderlene foi diagnosticada com câncer de colo uterino. Ela precisou sair de onde morava em Atalaia do Norte para vir se tratar na capital. A única forma de se curar foi retirar o útero. Quando ele falou para mim, eu comecei a chorar, me desesperei. Eu não sabia o que fazer, o que falar. Estava sem chão no momento.
No Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente, mas aqui no Amazonas a realidade é bem pior. É o tumor que mais mata entre todos os outros. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que entre 2018 e 2019 sejam diagnosticados mais de 1.600 novos casos. É mais que o dobro que a estatística brasileira. Os dados se tornam ainda mais graves, levando em consideração que esse é o único câncer com vacina. Na rede pública de saúde, a dose contra o HPV é distribuída de forma gratuita para meninas entre 9 e 14 anos e meninos dos 11 aos 14. Este oncologista orienta ainda a fazer o exame preventivo todos os anos. Dá tempo da gente conseguir verificar alterações mínimas que possam indicar que essa mulher está infectada pelo vírus HPV e, por consequência, pode desenvolver o câncer. Então, é extremamente importante a mulher fazer o Papa Nicolau desde o início da atividade sexual para detectar essas lesões precoces. A Vanderlene conta que sempre fez tudo como deveria. Tomou a vacina contra o HPV ainda adolescente, mas passou um ano sem fazer o exame preventivo. Por sorte, conseguiu o diagnóstico precoce e hoje sabe a importância de não descuidar da saúde. Foi a benção de Deus que deixou eu passar por isso e fazer eu viver também. Atenção, né? Aí as mulheres ao cuidado com a sua saúde, procurar sempre manter os exames em dia, conversar bastante com o seu ginecologista. E as mães, né, pais, responsáveis, atentos aí levar as meninas, os meninos para fazer a vacina no tempo certo, que pode ajudar bastante também. E ó, o vice-governador do Amazonas e secretário de Saúde, Carlos Almeida, visitou ontem o Hospital Universitário Getúlio Vargas. A visita integra as estratégias para ampliar o atendimento e zerar a fila de espera por cirurgias no estado. Mais de 98 mil pessoas estão na fila de espera por uma cirurgia no Amazonas. É tanta gente aguardando por um procedimento médico que, segundo a Secretaria de Saúde, o estado vai precisar ampliar a rede de atendimento. E uma das saídas é firmar uma parceria com a Universidade Federal, conforme garantiu o secretário de Saúde na visita ao Hospital Universitário Getúlio Vargas. É necessário compreender quais são os requisitos que a Universidade Federal e o HUGV exigem para que nós possamos fazer essa adequação. As áreas de urologia e ortopedia são atualmente as que possuem o maior número de pessoas aguardando por cirurgia. Algumas estão na fila desde 2013. Com a parceria com o Hospital Universitário, a Secretaria de Saúde quer zerar essas filas. Uma das propostas é oferecer a mão de obra médica, enquanto o hospital ofereceria o espaço físico e também os equipamentos. Nós vamos aumentar o número de leitos para 301 leitos. A gente aumentando para 301 leitos, com a equipe que a gente tem, médico cirúrgico, a gente consegue ajudar muito o governo do estado. Ainda durante a visita, o secretário afirmou que vem sendo feito um levantamento da quantidade exata de pessoas que estão aguardando na fila de acordo com cada especialidade. Uma das prioridades é acabar com os privilégios, que, segundo Carlos Almeida, é um problema crônico dentro da secretaria. Existem diversos elementos que precisam ser ajustados. Nós queremos e nós acabaremos com um sistema de fila dupla que não permite a transparência e que tem feito com que a eleição das urgências não seja feita da forma como se deve ser. E agora a gente vai voltar a falar sobre os casos de polícia, viu? A gente tem informações sobre o caso do sargento da PM Marcos Antônio Benjamin, encontrado morto em um igarapé da Cidade Nova. Um dos suspeitos de praticar o crime conhecido como Moisés foi morto durante o confronto com a polícia ontem, viu? Outro suspeito foi preso e agora aguarda a decisão da Justiça. A polícia já conseguiu prender o primeiro suspeito de participação na morte do sargento Marco Antônio Benjamin da Silva, sargento que era lotado na 18ª Companhia Interativa Comunitária, lá no Novo Israel, na zona norte da cidade de Manaus. O suspeito tem 31 anos, está sendo apresentado aqui e, segundo a polícia, ele foi o responsável por jogar o corpo do sargento no igarapé, no Monte das Oliveiras, na zona norte, onde o corpo foi encontrado com as perfurações. Quem foi que pediu para você jogar o corpo do sargento lá? Foi o Moisés. Quem era o Moisés? É o cara que vendia droga lá.
E o que ele falou para você especificamente? Só falou que tinha um corpo lá, era para me jogar, só isso. E quando você chegou, o sargento já estava morto? Já estava lá, já. Além do Moisés, outras pessoas estavam lá nessa boca? Rapaz, tinha um monte de gente lá, mas não dava para reconhecer ninguém, não. O que você conhece? Não, eu conheci só era o Moisés mesmo. E, delegado, o Moisés, inclusive, já morreu. Depois que houve a morte do sargento, o corpo foi encontrado, a polícia deu início às investigações e chegou no nome do Moisés. Mas houve uma troca de tiros durante a noite e ele acabou morrendo, foi isso? O Moisés foi identificado como um dos executores, né? Juntamente com outro indivíduo, o cunhado de Bigode. Os dois já estão identificados. O Moisés ontem, quando a equipe estava à sua procura, ele resolveu, no momento da abordagem, reagir à abordagem e foi atingido e veio a óbito, né, no local. Mas os outros envolvidos estão sendo investigados. Um deles é exatamente esse cidadão aqui que acabou de ser apresentado. Ele, segundo ele, o próprio Moisés teria pedido para ele tirar o corpo do local para não dar problema para a boca onde eles trabalham com tráfico de droga. Então isso motivou ele a pegar o corpo, arrastar por alguns metros e jogar no local onde o corpo do sargento foi encontrado. A polícia acredita na participação de mais quantas pessoas? Tem suspeito apresentado de 31 anos, o Moisés morreu e outras quantas pessoas são procuradas? Nós temos mais uma pessoa que nós estamos investigando a participação dele também. Não temos ainda informações precisas, está muito prematuro ainda as investigações, mas posteriormente, assim que tivermos certeza da sua participação, também será identificado e será posteriormente preso e responderá também por esse crime brutal que cometeram na zona norte de Manaus. O que a polícia sabe sobre a ida do sargento até aquela boca de fumo? Ele foi por conta própria, ele foi levado por alguém, ele foi tirar objetos empenhados? O que a polícia sabe? A investigação está no início, mas já tem algumas informações, não é isso? O que nós sabemos é que ele foi até o local, foi por conta própria, estava numa motocicleta, né? Ele teria ido ao local, segundo informações que nos chegou, que ele teria ido recuperar 2 objetos, uma aliança e um relógio. Não sabemos as circunstâncias que esses objetos chegaram ao local, mas o fato é que ele teria ido para tentar recuperar esses objetos. Posteriormente aconteceu o que aconteceu, ele foi rendido no local e acabou sendo morto. Agora, o sargento, ele era usuário de drogas, a polícia tem essa informação e talvez isso possa explicar um pouco desses objetos empenhados lá. A polícia sabe se ele era usuário de droga? Parece que ele já fez um tratamento, sim, com relação à dependência química e precisamos ter mais informações para poder afirmar de fato que teria sido isso que o levou que levou esses objetos a estar no local onde há o tráfico de droga. Agora, um detalhe, delegado, como foi que a polícia conseguiu chegar nesse suspeito que foi apresentado aqui? As investigações, né, passamos a oitivar várias pessoas, entre elas algumas que declinaram o nome dele, dizendo que ele teria sido visto jogando o corpo do sargento em outro determinado local. E foi aí que nós diligenciamos, conseguimos identificá-los e agora ele confirmou essa versão. Pela participação do suspeito que foi apresentado aqui de 31 anos de idade, pelo que ele realmente relata, que jogou o corpo, ele será indiciado por qual crime, delegado? E o que vai acontecer com ele a partir de agora? Nós estamos verificando a participação dele, qual foi a participação, se de fato ele já estava morto ou não. Dependendo do caso, veremos em que artigo ele será enquadrado e levaremos ao Ministério Público para futura análise e enquadramento legal para responder pela participação dele nesse crime. Então, por enquanto, ele vai ficar preso aqui na DHS até que o caso seja aos poucos descoberto. Ele vai ser ouvido agora, né? Vai contar a versão dele e, posteriormente, vamos verificar a situação dele, se ele vai ser liberado ou vai permanecer custodiado aqui na Delegacia de Homicídios. Olha, uma última informação aí desse caso, viu? É que o terceiro envolvido na morte do sargento foi preso ontem à noite na bola do produtor, depois do próprio advogado informar a delegacia especializada em homicídios e sequestros. O nome do suspeito não foi divulgado à imprensa.
Duas pessoas envolvidas na agressão contra o fotógrafo do jornal A Crítica, Jander Robson, foram detidas nesta segunda-feira. O profissional se preparava para cobrir um acidente com vítima fatal na Avenida das Flores, quando foi agredido por pelo menos 5 pessoas no local. O acidente foi no fim da manhã. O que era para ser a cobertura de mais uma ocorrência virou agressão e caso de polícia quando a equipe do jornalismo chegou ao local e foi surpreendida por agressores. Nós estávamos atravessando, passando uns obstáculos que tem no meio-fio e quando o Jander pegou a máquina, já veio um rapaz e gritando, não filma minha mãe, não filma minha mãe, aí vieram outros. E esse rapaz que veio primeiro, ele deu um murro no olho do Jander. Nesse momento surgiram os outros que foram dando chute pelas costas, arrancaram a máquina do pescoço dele. Eles estavam bastante nervosos e agressivos. E logo em seguida o Jander atravessou a rua e já foi se arriando, sem conseguir andar, reclamando de dores na costela. Segundo testemunhas, as agressões ao repórter Jander Robson só cessaram quando os policiais da 26ª SICOM chegaram e interviram. Quando eu olhei, o repórter já estava com o rosto ferido e estava praticamente desmaiado. Aí eu pulei o guarda-rei e fui para cima. Tomei o repórter lá do pessoal. Ainda levei uns murros aqui na costa, por causa dessa proteção aqui, e conseguimos tirar. E graças a Deus não aconteceu o pior. Bastante machucado, o profissional da imprensa foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ainda no local do crime, 2 suspeitos foram detidos e encaminhados à central de flagrantes da zona norte da cidade, o 6º DIP. Em depoimento à polícia, alegaram descontrole emocional porque receberam a notícia de que uma das vítimas tinha ido a óbito e era um familiar. Ainda segundo a equipe do jornal A Crítica, a família da vítima do acidente não chegou a pedir que os registros da ocorrência não fossem feitos. Porque geralmente quando uma família chega e pede para a gente, não fotografa ou não filma, a gente atende, porque a gente respeita o sentimento das pessoas. E a gente viu que naquele momento eles estão bastante nervosos, mas muito agressivos, não era só um. E as agressões aos demais colegas que chegaram depois, agressões verbais continuaram, até a gente sair do local. Bom, as 2 pessoas envolvidas no caso contra o repórter fotográfico devem responder, então, por lesão corporal. Nesta terça-feira, Jander realizou o exame de corpo de delito, compareceu ao 26º Distrito Integrado de Polícia, onde realizou os procedimentos cabíveis. O estado de Jander Robson é estável e já não está mais hospitalizado. Em nota, a Polícia Civil informou que os agressores foram identificados e liberados após prestarem depoimento. Pelo fato da vítima ainda não ter prestado a queixa pessoalmente, o delegado que atendeu a ocorrência no 26º DIP solicitou então o profissional agredido fizesse todos os exames e depois comparecesse à delegacia para que fosse marcada a audiência e a assinatura de um termo circunstanciado, por se tratar de um crime, segundo como ele definiu, em menor potencial ofensivo. O Sindicato Jornalistas do Amazonas emitiu uma nota sobre o ato de violência sofrido pelo fotógrafo no exercício da profissão. A entidade repudia toda e qualquer postura que afronte o direito ao livre exercício do jornalismo. O grupo A Crítica também repudia a agressão praticada contra um de seus profissionais e assegura que tomará todas as medidas legais cabíveis para que a justiça seja feita. 7h11. Vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, a gente traz as notícias do esporte. Você vai conhecer o elenco do Rio Negro para o Barezão de 2019. E tem muito mais, viu? Eu volto daqui a pouquinho. Me espera.